O mercado financeiro repercutiu a desaceleração na criação de empregos nos Estados Unidos e as novas tarifas comerciais impostas por Trump à China. No Brasil, declarações do governo sobre câmbio e inflação também movimentaram os investidores. O Ibovespa fechou a sexta-feira em queda de 1,27% aos 124.619 pontos. Na semana, o principal índice da Bolsa Brasileira acumulou desvalorização de 1,2%. Já o dólar registrou alta de 0,51% no dia, cotado a R$ 5,79. Mesmo assim, a moeda norte-americana teve queda semanal de 0,73% frente ao real. Entre os destaques que movimentaram o mercado no último fechamento estão dados de emprego nos Estados Unidos. O payroll, divulgado pelo Departamento do Trabalho norte-americano, apontou a criação de 143 mil vagas em janeiro, número abaixo das expectativas do mercado. O resultado reforça apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve na política monetária do país. Além disso, os investidores acompanhavam a escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, após a imposição de tarifas sobre produtos chineses e a retaliação por parte do gigante asiático. No Brasil, as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre medidas para levar o dólar a um patamar mais adequado chamaram a atenção dos investidores. Também no radar, falas do presidente Lula sobre a inflação geraram dúvidas entre analistas, após os últimos dados apontarem alta acima da meta do Banco Central. Analistas financeiros consultados pelo Banco Central aumentaram pela 17ª semana consecutiva as projeções para a inflação ao final de 2025. Os dados são do novo relatório Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira. Acompanhe os detalhes. A previsão para o IPCA, índice que mede a inflação do país, subiu de 5,51% para 5,58%. Para o PIB, a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto caiu, passando de 2,06% para 2,03% ao final de 2025. O novo relatório Focus trouxe estabilidade para o dólar e a moeda norte-americana continua sendo cotada a R$ 6. Economistas mantiveram as projeções do último relatório e a Selic, taxa básica de juros, que não teve alteração e deve encerrar o ano em 15%. Vamos conferir agora como está a cotação do dólar neste momento. A R$ 5,78, uma leve queda de 0,15%. Agora a gente vira a página para conferir o Ibovespa, comercializado a 125.529 pontos, uma valorização de 0,73%. E quem já está conectada aqui comigo para falar sobre os destaques da agenda econômica desta semana é a economista-chefe do PicPay, a Ariane Benedito. Uma boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais essa segunda-feira. Perfeito. Quais são os principais fatores que devem impactar os mercados nesta semana, tanto aqui no Brasil quanto no exterior? João, o assunto dessa semana é inflação e atividade. Vai pegar tanto aí a agenda doméstica quanto a agenda internacional. Aqui no Brasil, amanhã a gente tem o destaque do IPCA, que é o principal indicador de inflação, que tanto a gente aguarda, né, dado aos assuntos ali sobre preço de alimentos, muito ventilados também em assuntos lá em Brasília em relação a esse tema. E a gente tem agora, então, os dados oficiais, depois de uma inflação com um pouco mais de dificuldade medida na prévia, que foi o IPCA 15 semanas atrás. Lá fora, a gente tem o CPI dos Estados Unidos, que é a inflação não oficial usada pelo Fed. O Fed prefere, que é o Banco Central Americano, usar o PCI, mas o mercado gosta muito do CPI e deve precificar tanto no dólar quanto os movimentos dos mercados, como bolsas, os treasuries, né, os juros americanos, por lá também. A expectativa lá fora é que a inflação ela permaneça resiliente, ou seja, mostrando praticamente uma estabilidade, mas que venha desacelerando frente à medição imediatamente anterior, né? E dados de atividade, vendas no varejo por lá também,
Aqui a gente tem a PMC e a PMS, que é a Pesquisa Mensal de Serviços e também a Pesquisa Mensal do Comércio, os dois dados de setores ali importantes para a atividade brasileira. Ariane, você citou ali o IPCA. Qual que é a expectativa, né, para a divulgação do IPCA de janeiro? Como a gente viu aqui alguns minutinhos anteriores, o Focus, né, João? O Focus vem piorando ali as expectativas, dado muito por conta da questão da depreciação cambial, esse repasse desse dólar mais alto por um bom, né, um tempo muito prolongado. E eu acredito que a inflação ainda não tenha mapeado tanto assim esse repasse, ainda tem muito espaço para a gente ter uma piorada dessa inflação por conta de câmbio. A gente não viu isso de forma muito expressiva, dada a medida que a gente esperava para dezembro, e deve ter um repasse agora em janeiro. Tanto que a gente iniciou ali o ano esperando que janeiro apresentasse uma deflação para o IPCA, mas agora a gente já espera uma inflação, ou seja, um número positivo de 0,13%, desacelerando frente à medição de dezembro, mas ainda assim permanecendo com núcleos pressionados e principalmente itens que têm essa relação com depreciação cambial muito elevada e também o consumo que continua aquecido e deve trazer a pressão principalmente dentro de alimentos. Agora, mudando um pouquinho o assunto, como que as novas declarações do Trump sobre tarifas, né, elas podem influenciar o câmbio, né, e os mercados globais? Até o momento, como a gente teve uma extensão das negociações, né, ou seja, essa retirada, mas a gente obviamente tem a expectativa que o Trump retome, né, a questão das taxações, ela vem com impacto inflacionário. Inflação nos Estados Unidos tem um repasse para as demais economias e que por conta disso a gente espera que a gente tenha o dólar mais forte, aí as moedas emergentes acabam sofrendo mais, o real teria esse impacto de o dólar mais apreciado, mas também o repasse da inflação ali por questões de importação, né? Importar para a gente ficaria mais caro também, dado que o consumo local, por medidas não somente de tarifas pelo Trump, mas a questão das atuações sobre imigração e o próprio fiscal, que também acaba sendo, por lá, um repasse inflacionário no cenário da economia americana. Né? Então, deve trazer para a gente essa questão, né, de preços muito impactadas. Quanto mais o Trump avançar nessas medidas, com China ou até mesmo os países, como ele diz na semana passada, que os países parceiros teriam também essa tratativa de sanções e de impostos colocados à importação dentro desses acordos comerciais, acabam sendo prejudiciais e o Brasil corre grande risco de estar no meio de tudo isso. Tá certo, Ariane. Vale a pena a gente ficar de olho, né? Queria agradecer a sua presença aqui no Mercado e Companhia e desejar para você uma ótima semana. Eu que agradeço, João, para vocês também. Até a próxima semana. Até.